Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é mídia, democratização da informação. A imprensa tem sido analisada como o quarto poder num regime democrático, rivalizando com o executivo, o legislativo e o judiciário. Hoje, com as mídias alternativas, pode-se dizer que a informação e a comunicação não são mais recursos escassos, mas são disponíveis a qualquer cidadão. Neste programa vamos analisar a complexidade da comunicação no mundo globalizado contemporâneo, tanto pela perspectiva da imprensa tradicional quanto das mídias alternativas. E o nosso convidado é o professor Darmir Francisco, da UFMG. Bem-vindo, professor, um dos autores do livro que acaba de ser lançado, Mídia, Docência e Cidadania. Começamos pela apresentação do livro. Qual o propósito do livro, professor? Esse livro nasceu de um seminário em que a gente discutiu mídia, docência e cidadania. Na verdade, a universidade passa por um período de profunda despolitização, na medida em que a política tradicional não está interessando a mais ninguém. Nem o corpo docente, nem o corpo discente, nem o corpo técnico administrativo. Então, nós buscamos, na experiência do próprio movimento estudantil e do movimento docente, um exemplo do que se fez no passado. Sim. E, no passado, nós tivemos muitas discussões sobre o papel social, político, cultural das engenharias, foi o primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia, depois da medicina, depois das letras, depois da comunicação, sobrevivem hoje como o encontro ENE, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia, o ENECOM da comunicação. Nós estudamos um pouco isso e fizemos um seminário chamando pessoas do Brasil inteiro para discutir o papel da mídia, né, e o papel da comunicação na sociedade contemporânea. Professor, como explicar essa despolitização que existe na universidade, sendo que, tradicionalmente, a universidade sempre foi um centro político dinâmico e vibrante, não é isso, professor? Mas nós tivemos aí, rigorosamente, uma inflexão na política. A tradicional política democrática, de esquerda, socialista, sofreu um revés muito grande na década de 60, 70 e 80, até a queda do Muro de Berlim. E não conseguiu refazer o caminho para uma interlocução produtiva e, sobretudo, para manter a bandeira da esperança na sociedade. Reflete um pouco, talvez, o esvaziamento da esquerda com o fim da União Soviética? Sim, o fim da União Soviética, mas também o fracasso do socialismo em diversas outras formações. Você tem na China que o socialismo hoje é uma direção política, claro. Economicamente é capitalismo. A própria União Soviética, o socialismo caiu com um tiro, dado por um soldado, isoladamente, no parlamento, quando o parlamento estava para derrubar o sistema. O sistema foi derrubado e no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. Então as relações sociais, de produção, elas não eram diferentes do capitalismo. Tanto é que não teve nenhum solavanco, claro, entre a volta, o socialismo e a volta ao capitalismo. E que capitalismo? Com que brutalidade ele voltou à União Soviética. Nas Américas nós tivemos um processo gravíssimo, que foi o da ditadura militar, com destruição de quadros, partidos. Tivemos o surgimento de alguns partidos, mas o grande partido que nós tivemos, que surgiu no Brasil, foi o Partido dos Trabalhadores. Sim. E tivemos também uma certa contribuição do PDT de Leonel Brizola, mas esse partido chegou ao poder. E logo que chega ao poder, ele procura se afastar da militância. E, nesse sentido, ele cria uma distância entre a administração, política, administrativa da cúpula e as suas bases.
E depois vieram os escândalos de financiamento de partidos e de políticos, que atingiu todos os partidos, tá? Inclusive o PT, e com reflexo terrível na estima da juventude e da sociedade em relação aos partidos políticos todos, incluindo os de esquerda. Um bom exemplo disso é em 2013, quando naquelas manifestações absolutamente sem direção, sem rumo, com 1000 reivindicações, né? Elas praticamente correram das passeatas com os partidos políticos que tentaram participar, com agressões físicas fascistas, com violência praticada contra militantes que queriam dizer: não, nós somos aqui contra a corrupção, contra essa política tradicional, e foram espancados. Sim. E da mesma maneira que a mídia, que tentou dizer que todas aquelas manifestações eram exclusivamente contrárias a Dilma Rousseff, essa mídia passou a apanhar em público. Jornais, carros de reportagem foram revirados, incendiados, jornalistas foram agredidos e uma emissora de televisão foi obrigada a não cobrir os acontecimentos da rua, né? Teve que subir nos prédios e fazer cobertura por helicóptero. Perfeito. A grande questão também que fica aqui é, digamos, como é que nós vamos ter uma democracia com tantos partidos ou com partidos tantos e tão fracos? Essa é uma problemática também que, eventualmente, não se avaliou direito pelos movimentos dinâmicos que vieram propriamente à rua com foco na corrupção, né? Mas pensar o futuro da democracia sem partidos é praticamente impossível. O que o senhor acha? Não há democracia sem partidos políticos, né? Agora, a farra de ter 30, 40 partidos subvencionados e uma subvenção que permite que o caso do político lá de São Paulo, Fidelis, ele é o presidente, a mulher dele é vice-presidente, o filho é tesoureiro, a filha é secretária, coisa desse nível. Virou uma capitania hereditária. O negócio da família é aquele partido, como às vezes tem um negócio da família que é aquele sindicato, o negócio da família é aquela representação de profissionais liberais e assim por diante. Isso tem que ser, não, mais do que revisto, superado. Superado. E eu acho que os partidos políticos eles estão hoje sendo chamados à atenção. É interessante que na reforma da Previdência que eles estão propondo, eles estão recuando, tentando encontrar uma saída que seja aceitável para a sociedade, com medo de que nenhum político que vote a proposta do Michel Temer e toda a camarilha golpista resulte em que nenhum político consiga se reeleger em 2018. Perfeito. Professor, nós voltamos no segundo bloco com a temática do livro, analisando a complexidade da mídia contemporânea. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando mídia e democratização da informação. No primeiro bloco nós apresentamos o livro Mídia, Docência e Cidadania e já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que seria analisar a complexidade da mídia contemporânea. Como que essa problemática tem sido analisada no livro, professor? Bom, esse livro ele tem as contribuições. Primeiro, a organização dele é minha e da professora Ângela Carrato, consagrada jornalista aqui em Minas e professora também do Departamento de Comunicação Social da UFMG e de Jornalismo da UFMG. Nós analisamos, primeiro, a história do jornalismo. Sim. Tá?
2, quais são os parâmetros clássicos que sustentam o jornalismo? O jornalismo não é um fabricante de informação. O jornalismo é um produtor de conhecimento, de coisas inexatas, de forma inexata e narrada de forma inexata. Política, por exemplo. Sim. Economia, por exemplo. Claro. Tá? E isso... Aí se distingue da ciência, que tem exatamente... Claro, claro. É uma episteme propriamente própria da mídia, do jornalismo na sociedade contemporânea. Como a retórica foi assim na Grécia. Sim. Tá? E produz conhecimento. Tá? Um conhecimento que pode ser ancorado na verdade, tá? Que é o esforço que notabilizou o jornalismo, mas que também, agora, na sociedade contemporânea, pode ser ancorado na propaganda. Então, eu chamo aqui, no texto meu crítico da imprensa atual, que eu digo que ela é uma imprensa militante politicamente, vis-à-vis com os partidos políticos, e um poder que disputa, ora mais, ora menos, a primazia, ou com o governo executivo, o poder executivo, ou com o poder legislativo, ou mesmo com o poder judiciário. Sim. Tentando impor a essas três instâncias qual a realidade que a mídia acha interessante. Isso seria tanto válido para a mídia tradicional quanto para as mídias alternativas? Não, porque as mídias alternativas, elas são alternativas exatamente no momento em que elas resgatam o compromisso com a verdade dos fatos, a interpretação a mais correta, a interpretação a mais colada nos interesses majoritários da sociedade. Por exemplo, na mídia alternativa, você tem a análise de quais forças estão em embate no Brasil hoje. Uma que quer um Brasil menos independente, um Brasil mais monetário e, portanto, mais dependente dos financiadores do déficit público. Quanto maior o déficit, mais interessante para os rentistas. E o Brasil que quer um desenvolvimento equilibrado, aproveitando todas as forças do mundo. Isso você não encontra na mídia tradicional. Você não encontra isso no jornal o Globo, você não encontra isso na Folha de São Paulo, não encontra isso no Estado de São Paulo, não encontra nos nossos estados de Minas e o Tempo. Tá? A mídia tradicional, ela está naquilo que foi a mídia tradicional dos Estados Unidos na década de 70. Tá? Overdose de informação, informação atrás de informação, sem nenhuma avaliação. E desta maneira, você acaba criando uma espécie de entropia. Tem tanta informação que você não sabe o que fazer com ela e ela não ajuda a formar consciência, ela não ajuda a formar um senso crítico. Mas toda, digamos, a mídia alternativa seria de qualidade? Não. Não. O fato de você ter uma mídia mais livre e uma mídia mais controlada pela digamos, audiência e o prestígio do leitor, ela não é ainda, nada garante, a não ser a ética de cada produto, de cada veículo, ela não, por si mesmo, ela não tem garantia de que vai produzir uma informação verdadeira, uma interpretação a mais aberta e que oferece oportunidades de reflexão à sociedade. Com essa grande presença da mídia alternativa, ficaria mais fácil formar a opinião pública? Como tradicionalmente tem se falado da opinião pública? É algo complicado, porque o acesso à mídia alternativa é feito por um público que, num certo sentido, não lê texto com mais de 10 linhas. Eles têm dificuldades disso. O grande leitor da mídia alternativa, Brasil 247, Conversa Fiada,
Jornal GGN do Luiz Nassif, Tijolaço, jornalistas livres, é um público mais letrado. A maioria não acessa e não quer. Não quer. E um exemplo do que a mídia alternativa pode fabricar em termos de caos cultural foram as manifestações de 2013. Eu tive um estudo sobre Em que isso. sentido? Em que sentido? Esse caos cultural. O caos é que você não conforma nem prioritariamente um debate sobre a economia, sobre inflação, sobre salários, sobre distribuição de rendas, sobre partidos políticos. Não tem um debate dessa natureza assim tão aberto e com tantas pessoas. E uma visão, Mas, a dificuldade de ter uma visão geral dessa problemática toda. Exatamente. Então, eu, nesse estudo que eu fiz de 2013, que chama-se Protestos, Passeios e Passeatas, eu desenhei uma espécie de árvore de reivindicações em que, fora Aécio, fora Alckmin, fora Lula, fora Dilma, fora Cabral, fora Pezão, fora Eduardo Paes, está no mesmo nível de ô Feliciano, me manda um remédio que eu acordei meio gay hoje, e o outro que diz assim, ô machista, o orgasmo da mulher é uma delícia, está no mesmo patamar. Assuntos mais banais. E aquela história, ninguém admite que a sua reivindicação, certo, não seja prioritária, Perfeito. seja ela qual for. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos continuar analisando a imprensa tradicional e alternativa no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema mídia e democratização da informação. Já deixamos no ar o tema desse terceiro bloco, que é um pouco situar como a imprensa tradicional e as mídias alternativas têm crescido no Brasil. Que balanço se pode fazer dessas duas perspectivas? A mídia tradicional, especialmente os grandes jornais impressos, eles estão em franca decadência. Há uma queda vertiginosa de número de leitores e uma queda vertiginosa de prestígio dessas mídias. De publicidade também, Hein? com a crise. De publicidade também com a crise. Sim. Uhum. E incluindo aí as mídias eletrônicas, a televisão, as TVs a cabo, elas têm perdido prestígio e perdido audiência. Sim. A mídia alternativa, ela está num crescimento. Um crescimento que se mede por número de acessos, né, à produção, por número de assinaturas de produções, né, de jornais, de canais, enfim. Né? E também está num processo de crescimento na medida em que há um esforço da mídia alternativa, ou web jornalismo, de produzir um jornalismo que volta às suas origens, e meu compromisso é com a verdade e a prestação de um serviço de informação e contribuição direta para a formação da consciência do cidadão em relação ao seu mundo, em relação à sua vida. Como essas duas tendências batem ou se reproduzem ou se refletem, por exemplo, numa escola de comunicação, de jornalismo, nas universidades, tanto públicas quanto privadas? Olha, o curso de comunicação social cedeu lugar hoje para o curso de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda. É difícil hoje, nessa transição, dizer como é que isso está se refletindo.
eu repito, o grau de despolitização da universidade e dos cursos é muito grande. Esse chamado da APUB, né, do Instituto de Pesquisas Educacionais da APUB, né, para a discussão da docência e a cidadania, que começou com a comunicação, mas não deve parar aí, nós temos planos de desdobrar isso em outras áreas, é um pouco isso. Vamos politizar a partir da nossa profissão, a partir do seu fazer, a partir dos compromissos. Por exemplo, um médico que revela uma imagem de uma pessoa moribunda nas redes sociais, como aconteceu com a afinada Dona Marisa, né? É um médico que teve uma péssima formação em medicina e, sobretudo, em ética medicina. Sim. Um médico que diz como é que pode se matar a Dona Marisa, como aconteceu com o médico da Unimed de São Paulo, foi demitido, tá? Ele tem uma péssima formação, ele não tem ética nenhuma em relação à defesa da vida. Claro. Né? E para a área de comunicação isso também está acontecendo, na área das engenharias está acontecendo e assim por diante. Estamos num campo de uma crise ética. Uma crise ética violentíssima no mundo todo. Tá? No mundo todo, não é só aqui no Brasil. Tá? É só ver o que o Trump está dizendo e a chamada de atenção dele, que ele diz, bem, e não estava gente tão cheia, não tinha tanta gente na minha posse, mas também não tinha só aquelas cadeiras vazias. O jornalista é o bicho mais mentiroso do mundo. Não é, mas naquele caso ele tinha razão. Tá? Eu acho que o webjornalismo, ele está, num certo sentido, puxando as rédeas de um compromisso ético com a informação. Né? A Ângela, que tem a Estação Liberdade, junto com o Geraldo Elísio Machado Lopes, que também participam aqui do livro, eles têm enfatizado essa importância. O Observatório da Imprensa, idem. Há uma luta para que haja um esforço coletivo dos jornalistas de, junto com a sociedade, garantir uma produção de qualidade. Perfeito. Professor, estamos no finalzinho do programa e eu sempre fecho o meu programa. O Brasil vive em crise. O Brasil é maior do que suas crises, professor? Tem sido, né? Tem sido. E tem sido maior que as nossas crises. Eu, quando vejo o governo Temer sendo cercado por ladrões, com 30 processos nas costas, 40 processos nas costas, milhões de reais que embolsaram, e que isso cerca o governo inteiro, a revelação do golpe está dada. Foi um golpe dado para impedir que a Dilma garantisse que a Lava Jato fosse até o fim, mesmo com o clima de hostilidade que o juiz Sérgio Moro e o Supremo Tribunal Federal tiveram em relação a ela. Ela foi digna o suficiente de dizer, não, meu compromisso com o Brasil está acima disso. Perfeito. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero cumprimentá-lo pelo livro, agradecer a sua presença e a sua entrevista. Trouxemos a você, telespectador, mais uma reflexão sobre a mídia como quarto poder e as suas transformações no mundo atual, tanto a mídia tradicional quanto a mídia alternativa. E você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.